Esta é uma versão da Helicon São Paulo. Um deserto fértil, tumbas gigantes, uma religião dedicada à imortalidade e um governante que garantia o nascer do sol todos os dias. Por que esta civilização durou mais que qualquer outra, extraordinários 3.000 anos? Os antigos egípcios, neste episódio de A Civilização Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. A civilização ocidental tem seu início real no Oriente, que é onde o Sol nasce. Ali surgiram as primeiras civilizações de onde nasceram as nossas. É onde encontramos o crescente fértil, que alguns livros ainda descrevem como o berço da civilização e que, como podem ver, é uma porção realmente pequena da Ásia e da África, que vai da Mesopotâmia e Síria ao Egito. Mas é difícil enfatizar demais a importância deste pequeno pedaço de terra. Muitas das coisas que hoje consideramos banais tiveram suas raízes aqui, milhares de anos atrás. Desde o dinheiro em nossos bolsos até nossa atitude perante a imortalidade. É um paradoxo. Mas a maior parte do chamado crescente fértil é relativamente árido. Cerca de 5.000 anos atrás, as primeiras povoações urbanas existiam apenas nas margens de um rio ou de seus afluentes que não secavam durante o verão. Por outro lado, os três principais rios, Tigre, Eufrates e Nilo, muitas vezes causavam enchentes que transformavam os vales em pantanais. Assim, a agricultura dependia em muito do controle de inundações e da irrigação. Primeiro era preciso drenar a terra, depois era necessário mantê-la irrigada. Mas se você fizesse isso, teria um solo incrivelmente rico, que resultaria em safras regulares. Não uma, mas sim várias vezes ao ano. Assim, a terra era muito promissora, mas também impunha condições especiais sobre os agricultores. Os antigos egípcios costumavam mostrar o Nilo e seu relacionamento com ele em murais como este. A escavação de canais de irrigação e sua manutenção eram tarefas sociais até mais do que construir muros para defender a aldeia. E quanto mais crítica é a tarefa social, mais unida essa sociedade deve ser para cumpri-la. Aqui vemos homens medindo um campo a ser arado. O controle da água no crescente fértil também trouxe à sociedade um poderoso instrumento. As pessoas não conformistas eram excluídas da água. Em um clima temperado, como na Europa, geralmente há muita água, e ser afastado dela não chega a ser trágico. Mas numa zona árida, você pode morrer sem água, e isso também ajuda a explicar os primórdios da organização social entre as comunidades da região. Uma das mais organizadas civilizações no crescente, embora não necessariamente a primeira, surgiu no Egito, num lugar que pode ser descrito como um oásis no deserto. Este relativo isolamento deu ao Egito mais unidade que seus vizinhos, ajudando a tornar os egípcios mais seguros, estáveis, complacentes e muito diferentes de nós. Nós somos dinâmicos, progressistas, curiosos e interessados na mudança, novidade
e progresso. Os egípcios eram relativamente passivos. Não pensavam muito em progresso e estavam mais interessados na estabilidade, regularidade, repetição, conservação. Isto permitiu que sua cultura sobrevivesse intacta por incríveis 3.000 anos. Para os antigos egípcios, como para muitos outros povos, a geografia foi um destino. Somente o Nilo possibilitava a vida no deserto que o cercava, como podemos ver nesta cena com os pescadores. Foi então, cerca de 10.000 anos atrás, que a população do Vale Pantanoso do Nilo trocou a caça e a pesca pelo plantio irrigado. Durante milhares de anos, eles aprenderam como drenar alguns dos pântanos e transformá-los em terras aráveis, controlando a água do rio. Assim, o Grande Nilo servia como fonte de vida para os egípcios e fomentava a necessidade de esforço cooperativo e modo de vida organizado. Isto levou a muitos desenvolvimentos cruciais, até cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Quadros astronômicos e calendários para acompanhar as temporadas agrícolas e a escrita para gravar todas estas informações. Os egípcios usavam um tipo de escrita pictográfica, os hieróglifos. Cada imagem, cada hieróglifo, originalmente representava uma palavra. Este, por exemplo, é o sinal para gado. Os egípcios também usavam sinais para representar sons e letras. Estes símbolos representavam os sons B, A e Z. E a palavra Ba-res significa bezerro. Mas como o povo egípcio era tão literal, eles sempre usavam desenhos ao lado dos símbolos. Eventualmente, eles descobriram algo mais prático para escrever. Um material que parece papel, feito de papiro, uma planta que nasce em todo o delta do Nilo. A graciosidade das folhas do papiro serviria de referência para o estilo das colunas egípcias mais básicas, pelo menos nas ruínas que hoje temos de seus templos. Assim, a cultura egípcia foi moldada por seu ambiente em uma centena de formas diferentes. Quando olhamos para o mapa, por exemplo, vemos que, embora o Nilo seja muito longo, ele só tem 10 quilômetros de largura, um oásis entre dois desertos escaldantes. Como o Egito é compacto e cercado pelo deserto, pode ser defendido contra ataques. E, por causa do Nilo, é uma terra de condições geográficas previsíveis. O rio sustenta uma sociedade estática em que a vida é bem segura e razoavelmente feliz, a julgar pelo tom confiante dos documentos mais antigos. Mas, acima do Nilo, havia uma força ainda mais poderosa, que era o Sol. O Sol que torna perfeito aquilo que brotou do rio e que queima com tanta força que parece divino. Como afirmou um egiptólogo, o Nilo exige que os homens coordenem seus esforços e o Sol revela a eles que uma única força governa o mundo. Esta simbiose entre sol, rio e vale ribeirinho é reproduzida nos dois mais importantes deuses do Egito, Ra e Osíris. Ra é o sol e o pai dos outros deuses, o criador da vida e da ordem nos campos humano e divino. Osíris é a terra, o deus da água fertilizante e da vegetação. Ele também é mostrado aqui como o deus da morte e da ressurreição. Osíris também tem um irmão maldoso, chamado Set, que representa o mal e as coisas desagradáveis, o deserto, a noite, a desordem e a guerra. Para os egípcios, a luta entre Set e Osíris simboliza o drama cósmico, o ciclo da morte após a vida e a vida após a morte.
No vale há um homem que é parte Deus e parte rei. Ele é o Faraó, um título que tem origem no nome do palácio em que ficava a sua corte. Desde o primeiro príncipe guerreiro que se designou como Faraó, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, até Cleópatra, a última rainha egípcia que morreu 30 anos antes de Cristo, o Egito teve 31 dinastias distintas de faraós. Para os egípcios, era o faraó quem garantia o nascer do sol viajando durante a noite, simbolizada por este leopardo, e chegando com segurança na aurora. Era o faraó quem garantia a colheita, sendo o primeiro a empunhar a enxada cerimonial. E era o faraó quem atirava uma ordem por escrito no Nilo, determinando a época da enchente. Para a sorte dele, a enchente acontecia regularmente e o seu comando era invariavelmente obedecido. Se o faraó era um deus, ele também era o Estado. Ele era o dono de tudo que seu povo possuía. Era até mesmo o dono do próprio povo. Todos os oficiais agiam em seu nome e seus cargos estavam sujeitos à sua vontade divina. A lei não era codificada, mas sim baseada em costumes, e era simplesmente considerada a palavra do rei, sua interpretação pessoal da vontade e justiça divinas. As decisões não eram codificadas, porque cada uma delas servia para um momento e circunstância específicos. E, além do mais, uma lei codificada adquiria uma autoridade impessoal, a qual poderia competir com a autoridade do ser divino, cuja vontade e desígnio formavam a única forma de lei. Somente o faraó expressava a verdade definitiva, a justiça, a bondade, a força cósmica de harmonia e ordem, que os egípcios chamavam de Mahat. Aqui vemos o julgamento final de um homem morto, cujo coração está sendo pesado contra a pena da deusa da verdade e do direito. O poder do faraó era tão absoluto que, na verdade, ele não apenas controlava as leis da vida na Terra, mas também tinha acesso à eternidade. Somente ele poderia ter a certeza de uma vida permanente. Os outros só podiam desejar a eternidade servindo sua família e acompanhando o faraó para servi-lo no além. As pirâmides mostram a importância dos funerais de um faraó. Cada faraó buscou construir tumbas cada vez mais monumentais. A primeira pirâmide foi construída em Saqqara, durante a terceira dinastia, e pode até mesmo ser o primeiro exemplo de arquitetura em pedra da história. Ao lado da pirâmide, ainda podemos ver a tumba menor de um nobre. Acreditava-se que, se um nobre pudesse ser enterrado próximo da tumba real, e se ele deixasse registrados seus títulos na tumba, explicando como havia servido o faraó no passado e como ele continuaria a servi-lo no além, então ele teria a chance de acompanhar o faraó. Melhor ainda, é claro, seria ter sua esfinge dentro da tumba real, como este alto oficial da rainha Hatshepsut, que teve seu retrato gravado atrás das portas do templo para que pudesse alcançar a eternidade com ela. O clímax dessa obsessão funerária ocorreu por volta de 2600 a.C., com as pirâmides da quarta dinastia, especialmente a grande pirâmide de Quéops, em Giza, ao norte da capital, que na época era Mênfis. A grande pirâmide tem quase 150 metros de altura e contém cerca de 2,5 milhões de blocos de pedra, cada um pesando 2 ou 3 toneladas, mas com alguns blocos chegando a 15 toneladas. Certa vez, Napoleão sentou-se à sua sombra e calculou que aquele volume de pedras daria para construir um muro em volta da França, com 3 metros de altura e 30 centímetros de espessura. Todas estas pedras foram levadas e dispostas com extraordinária precisão pela força muscular de mão de obra escrava.
Os trabalhadores eram postos em campos de trabalho durante os meses de verão, quando o rio cobria os campos, e transportavam as pedras quando a superfície inundada mostrava-se conveniente para o trânsito. A Esfinge, na mesma área, também é monumental, com 73 metros de extensão e 20 metros de altura. Mas, pelo menos, não teve que ser transportada. Foi escavada de uma pedra que estava ali por acaso. Mas os monumentos egípcios mais imitados foram os obeliscos, cada um esculpido de um único bloco de granito, medindo entre 20 e 30 metros de altura. Hoje podemos vê-los nas capitais da Europa e, é claro, em Washington, onde, como sempre ocorre, os americanos aprimoraram o estilo original e fizeram um obelisco 5 vezes maior. Como nas pirâmides, os obeliscos representam e simbolizam a brilhante forma cônica dos raios do sol e também o desejo humano de imortalidade, a união com os deuses. Mas o esforço para construir esses monumentos não podia ser eterno. O peso sobre a mão de obra e os recursos da nação era demasiado. Entre 2500 e 2300 a.C., os reis da quinta e sexta dinastias construíram pirâmides bem menores. E com o declínio em tamanho, veio a diminuição da posição real, com simultânea elevação de sacerdotes e nobres. A cultura egípcia floresceu e brilhou neste período. Expedições comerciais foram ao Líbano em busca de cedro, Creta para o azeite de oliva e ao deserto para a mineração do cobre, e toda a nação avançou econômica e intelectualmente nas primeiras 4 dinastias. No início, tudo isso representou mais poder e glória para o faraó. Mas, à medida que o Estado se tornava mais poderoso e eficiente, o faraó precisava de um número maior de servidores. O governo tornava-se mais complexo. Havia mais cargos oficiais e os servidores enviados a terras distantes acabavam tendo maior autonomia. Supostamente, eles deviam aplicar a vontade do rei, mas, na verdade, aplicavam seu próprio julgamento. E assim, ironicamente, as forças reais centralizantes, tentando expandir e controlar cada vez mais, criaram uma contrapartida descentralizante de individualismo. Quando oficiais do governo conseguiam realizar as ordens do faraó, eles recebiam direitos hereditários a terras e até mesmo direitos hereditários aos cargos que controlavam. E à medida que sua riqueza e posição se fortaleciam, os servidores tornavam-se menos dependentes do faraó nesta vida e no além. Enquanto isso, as grandes fundações funerárias à volta dos túmulos reais cobriam grandes áreas para manter os sacerdotes em oração e os reis mortos felizes. Estas grandes cidades mortuárias não apenas esgotavam recursos importantes durante a construção, mas sua manutenção ocupava muita terra, mesmo após acabada e com seu construtor já enterrado. Tanto no Egito foi destinado a templos e túmulos que os números e a riqueza dos sacerdotes cresceram de forma dramática. E, ao mesmo tempo, os faraós estavam abdicando de grandes porções de terra, a fonte de sua riqueza. Com a redução da riqueza e poder dos faraós, houve maior descentralização, tanto política quanto religiosa. Em 2600 a.C., na quarta dinastia, e a seguir na quinta, as tumbas dos nobres estavam congestionando a área ao redor dos túmulos reais. Em 2300 a.C., na sexta dinastia, muitos nobres como este construíram seus túmulos em casa, nas províncias. Os sacerdotes e os altos oficiais do governo acreditavam que tinham uma boa chance de vida eterna por conta própria.
eles não tinham que molestar o faraó, nem tinham que se incomodar com ele. E além de não precisarem mais construir para a eternidade, agora eles também podiam interpretar o Mahat, a justiça e a verdade, que antes eram aplicadas somente pelo faraó. E assim termina a sexta dinastia em 2200 a.C., e com ela se encerra o período conhecido como Velho Reinado. Nos 2 séculos seguintes, a descentralização do poder real egípcio trouxe fragmentação e anarquia, com os nobres e príncipes lutando pela supremacia. O chamado Reinado Médio tem início quando uma nova dinastia de faraós restaura a ordem, mas também tem suas fraquezas estruturais. A palavra do faraó não é mais lei. As leis passam a ser escritas, e o próprio faraó só é aceito enquanto seja poderoso e alerta. Com a crescente independência da nobreza, é apenas uma questão de tempo, até que a família real perca o seu controle. Ocorre um novo período de guerras, desunião e desordem entre 1700 e 1500 a.C. Mas desta vez, estrangeiros chegam do Nordeste, povos belicosos e mais bem armados que os egípcios, com cavalos, carruagens e armas mais potentes. Estes são os Ixos, os reis pastores da Ásia. O Egito deixa de ser um oásis para tornar-se um campo de batalha. Pela primeira vez, uma parte do seu território é conquistada por estrangeiros. A profunda sensação de segurança que havia sido a pedra fundamental da sociedade egípcia estava quebrada. Quando os invasores finalmente foram expulsos, no século XVI a.C., vieram os grandes faraós guerreiros, cujos heróicos esforços foram registrados em gravuras bélicas. Neste novo reinado, o Egito teria mais períodos de glória e mais anos de paz, mais ou menos entre 1500 e 1000 a.C. Aparentemente, a vida era boa durante esse período, pois é dele que hoje temos muitas pinturas de pessoas caçando ou comendo em banquetes, e em uma delas um cego toca sua harpa e canta. Como em todas as boas coisas do Egito, é uma velha canção, mas que continuaria a ser cantada por muito tempo. E é assim que ela termina. Passe um dia feliz, usufrua dos mais doces perfumes. Adorne pescoço e braços de sua esposa com flores de lótus. E mantenha seu amor sempre ao seu lado. Não interrompa a música e a dança. Esqueça a preocupação. Pense apenas no prazer, pois em breve chegará sua vez. A jornada para a terra do silêncio. Isso era bonito, mas os egípcios jamais esqueceram a humilhação com os Ixos e tornaram-se nervosos e inseguros. O novo reinado enfrentou novas invasões e a nova classe de soldados profissionais e administradores passou a dirigir o país, sempre ao lado dos sacerdotes. Agora, o poder dos reis divinos era apenas uma fachada para uma rígida hierarquia formal e uma burocracia menos baseada em tradição e costumes do que em regras e leis, menos em Mahat do que na disciplina formal. Infelizmente, para o novo reinado, os egípcios preferiam gozar a vida mais do que lutar. O serviço militar sempre era impopular e os armamentos quase sempre ultrapassados. Assim, quando os egípcios enfrentavam exércitos mais fortes, geralmente perdiam, o que passa a ocorrer 1000 anos antes de Cristo. Após a conquista do Egito em 330 a.C. por Alexandre o Grande, ele foi governado pelos Ptolomeus, descendentes de um general de Alexandre, até que a última dinastia chegou ao seu triste fim
com o suicídio de Cleópatra e a colonização por Roma. Mas o mais fascinante é que durante todo o tempo a imagem do faraó permaneceu a mesma, o ideal egípcio, o estilo convencional e os modelos estabelecidos 3.000 anos antes. São coisas que duraram mais do que tudo no Ocidente. Mas enquanto a forma persistia, a substância mudava. A relativa segurança e serenidade dos egípcios estavam abaladas. A canção do arpista continuou a ser cantada, mas suas palavras não tinham mais significado, ou apenas referiam-se a uma era dourada, muito remota e distante. Em nosso próximo programa, voltaremos ao Crescente Fértil para examinar os povos da Mesopotâmia tão similares a nós quanto os egípcios eram diferentes. Até lá.